Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou Cadu Viana, sou profissional de educação física e hoje vim conversar com vocês sobre atividade física e envelhecimento. Bom, primeiro tópico que eu acho que a gente tem que entender é primeiro saber o que é esse envelhecimento, ver como é hoje ele é tratado, como a gente pode chegar lá bem, para depois a gente conseguir ver como a atividade vai conseguir ajudar essa pessoa, o idoso, a pessoa que chegou nessa fase da vida. Primeiro, o envelhecimento nada mais é do que um processo natural, fisiológico, que vai acontecer com todo mundo, que com o passar do tempo a gente começa a perder um pouco a funcionalidade de alguns sistemas do nosso organismo, as coisas começam a ter uma perda gradual e a gente não consegue mais realizar as atividades com a mesma qualidade. Então, a gente, como tem cada vez mais uma expectativa de vida maior, se você for ver hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de 76, 76,7. Se você for pegar que o idoso, a gente começa a trabalhar a partir dos 60 anos, você está vendo que cada vez mais essa faixa de vida ela está se aumentando, ela está tendo uma durabilidade maior. Até porque se você for imaginar, cada vez mais a gente aumenta a nossa expectativa de vida, seja pela qualidade de medicamentos, da saúde, de questões primárias. Então, com o passar desse aumento, a gente não vai passar a ter mais tempo na infância ou na juventude, na fase adulta, não. A gente vai ter mais tempo nessa fase idosa. E aí, como a gente vai chegar nessa fase idosa, que é o principal? Eu acho que a gente tem que ver a atividade física, eu acho que vamos de duas maneiras. Uma é de como ela vai ajudar a gente chegar, e depois que a gente chegou, como ela vai nos ajudar a ter um envelhecimento com mais qualidade, né? Ter um envelhecimento principalmente com autonomia. E esse é o próximo tópico. Vamos falar como a gente vai determinar a qualidade de vida desse idoso. Bom, a qualidade de vida do idoso ela vai ser determinada através das atividades da vida diária dele. Quer dizer, o grau de autonomia que ele ainda consegue manter para realizar as atividades do dia a dia. Subir e descer uma escada, sentar e levantar de uma cadeira, conseguir arrumar uma casa, ir no mercado, se locomover. São essas coisas que vão determinar. E aí, a gente também tem que ter o seguinte na nossa cabeça. Como a gente vai chegar lá, vai depender muito de quase como uma poupança que a gente vai fazer na nossa vida. Uma poupança de qualidade de vida. Como assim? É claro que existe um fator genético, como tudo na nossa vida vai ter essa carga genética. Você vai dizer, poxa, Cadu, mas eu conheço um senhor que nunca fez nada, fumou, bebeu, era boêmio, viveu até os 100 anos. Mas para um caso a gente vai ter vários para demonstrar que isso é exceção, não é regra. Então a gente tem que ir em cima da regra. E a regra é como foi os seus hábitos, como é que você chegou nessa velhice, como foi a sua vida. Se você teve péssimos hábitos alimentares, se você foi sedentário, se você passou boa parte da sua vida obeso, enfrentando problemas de colesterol, triglicerídeos, glicose, pressão, provavelmente você vai chegar meio mal nessa fase. Você vai chegar mais debilitado com a tua saúde. E aí, junto a um processo natural de começar a ter perda de funcionalidade nos sistemas do organismo, isso vai ser horroroso para você. Mas se você conseguiu ter hábitos, por exemplo, de não ser um fumante,
de você se alimentar bem, de você não ter ter conseguido equilibrar descanso, sono, ter feito atividade física, ter sido uma pessoa ao longo da sua vida mais ativa, você tende a chegar melhor nessa fase dessa tua vida, nessa fase que vai precisar de mais cuidado com a sua saúde, mas você tende a chegar melhor. Então, você vai sofrer muita consequência do que foi os outros 60 anos da sua vida. Como você se cuidou? E aí isso pode ter um preço ali na frente. E isso determinar como é que vai ser a sua qualidade de vida, como é que vai ser o seu grau de autonomia. E aí vamos para a parte da atividade física. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter noção, e primeiro é um dado bem interessante, que mesmo a gente vendo hoje cada vez mais o público idoso crescendo nas academias, clubes, praças, projetos sociais, vilas olímpicas, hoje você vê empresas voltadas para esse público, empresas de fitness, ainda a gente tem alguns números preocupantes. Segundo a pesquisa do IBGE de 2017, mais de 50% dos idosos mais de 60 anos não praticam atividade física ou melhor, colocava a culpa de não praticar essa atividade física em ser idoso, em ter mais de 60. E aí você pode entrar por uma saúde mais debilitada, você pode ser por preconceito que ainda existe, algum idoso achar... Algumas atividades foram rotuladas para ser para idoso, outras atividades para pessoas mais novas, que é um engano completo. A hidroginástica, vamos lá, ela vai trazer muito benefício para o idoso, mas também vai dar para a pessoa mais nova que queira fazer atividade. Assim como o CrossFit, que eu já debati uma vez no meu Instagram, vai trazer muito benefício para o idoso, não só para o mais novo. Então, existe ainda algumas atividades que o idoso tem um certo preconceito, e isso já está mais do que ultrapassado. Mas você tem que ser feliz, você tem que fazer alguma atividade. Então, escolha aquela que te dá prazer, que você vai conseguir. Não pense muito nos outros. E você que tenha um parente idoso, você como professor também, qual o papel que você está desempenhando nisso? Será que você está sendo excludente ou você está incluindo esse idoso também nas suas modalidades? E aí, a atividade física, primeiro a gente vai até na que a gente veio falando antes da questão da poupança. Se você for pensar, o idoso ele vai ter alguns problemas no sistema musculoesquelético dele. Pela idade, ele provavelmente vai começar a apresentar problemas circulatórios, cardiopulmonares, vários probleminhas. Problema no sistema nervoso. Então, a atividade, se você já tende a começar certos problemas, se você for uma pessoa que não se cuidou, esses fatores de risco vão chegar para um grau maior quando você chegar na fase do idoso, nessa terceira idade. Então, se você já vem tendo problemas de pressão, diabetes, pode ser que seja complicado, que se complique mais agora. Então, se você consegue chegar aos 60 anos sem fatores de risco, graças à atividade física, você já vai chegar bem. Foi um balanço muito positivo da tua saúde, dessa sua poupança. Evitar esses fatores de risco que podem se agravar com a idade, é você chegar sem eles. Isso é possível, desde que você tenha uma vida mais saudável. Então, a gente consegue reduzir o risco de mortalidade por fatores de risco em até 40% pessoas que são ativas, idosos que são ativos. Quer dizer, o idoso ele vai ter 40% menos chances de morrer por fatores de risco, como pressão, diabetes, do que um idoso sedentário. Então, o benefício que tem de você chegar bem.
Agora vamos debater o benefício já na fase idosa. Bom, vamos lá. Para o idoso ativo, quais são as consequências que vão ter melhora na qualidade de vida dele? Bom, primeira coisa é às vezes a gente chegar com o idoso pensar de uma maneira mais ampla. É ele chegar numa fase de vida com menos dor, gastando menos remédio, gastando menos dinheiro com remédio, se recuperando melhor de problemas de saúde, se recuperando melhor de futuras cirurgias. Isso tudo a atividade física vai, mais aptidão, mais ânimo. E isso já é um senhor ganho para ele. Vamos lá, vamos dividir as atividades físicas aqui. Bom, trabalho aeróbico, a gente vai conseguir ter uma redução do declínio pulmonar, a gente vai ter um melhor funcionamento do sistema cardiorrespiratório, do sistema circulatório, tudo isso através da atividade física. A gente tende, com o passar do tempo, o idoso, se ele não estiver fazendo atividade, essas artérias, veias, vão começando a perder espaço, começar a perder a luz do canal para que passe o sangue, aumentando pressão, aumentando problemas de saúde. Então, com a atividade física, a gente tende a permanecer dentro da normalidade, evitar a atrofia do ventrículo esquerdo, que possa estar diminuindo o espaço para capacidade, que o menor espaço no ventrículo, menos sangue vai ser jorrado, mais o coração vai ter que trabalhar. Tudo isso com atividade física, com treino aeróbico, a gente consegue manter dentro de uma normalidade, que continue funcionando normal. Então ele vai continuar tendo uma capacidade pulmonar, uma capacidade cardíaca boa. Claro que não vai ter como comparar com tinha 30, 40, mas que vai conseguir manter, lembrando, qual o nosso principal aspecto que a gente quer para esse idoso? Que ele mantenha a qualidade de vida e a autonomia dele. E isso, o treino aeróbico, uma intensidade moderada, a gente vai conseguir fazer com que esse idoso consiga ter sua capacidade, sua aptidão física mantida, sua capacidade de trabalho do sistema cardiopulmonar permanecida. Então, vai ser um trabalho eficiente. O trabalho com treino aeróbico, a gente vai conseguir manter a eficiência, coração, pulmão e circulação desse sujeito. Trabalho de força. Trabalho de força é um trabalho fundamental para que a gente consiga manter a capacidade funcional desse idoso. Com o passar do tempo, o idoso a gente tende a perder força, massa muscular. Esse processo começa, digamos que a gente vai até os 18 tendo um pico de massa muscular. Dos 18 aos 30 ele fica estacionado, dos 30 ele começa a cair, dos 50 a gente tende a ter um aumento considerável dessa queda. Estima-se que uma pessoa dos 25 aos 80 anos dela, ela deva perder de 40% a 50% da sua massa muscular. Isso, infelizmente, não significa perda de peso, né? Ele está perdendo essa massa muscular, mas está ganhando gordura, então fica uma coisa mais complicada. E aí ele vai perdendo a sua funcionalidade. Vai ter dificuldade para sentar, dificuldade para levantar da cama, para subir uma escada, para se locomover. E isso complica, ainda vai junto à perda da flexibilidade. Então, trabalhar com esse aluno um trabalho de força, visando a diminuir essa perda dessa massa muscular. Apesar que estudos comprovam que a gente não só diminui, como pode ver até ganho de massa muscular para esse idoso, que é fantástico para ele. Ele vai conseguir fazer com que a musculatura dele ainda aguente o dia a dia. Isso, para a capacidade funcional dele, é sensacional. É o que vai fazer ele manter a autonomia dele. Vai ser o que ele vai conseguir fazer todas as atividades dele diárias sozinho, sem depender de ninguém. E isso, para ele, tem um valor incalculável. Então, o trabalho de força, aí a musculação, pilates, crossfit, tudo, às vezes as pessoas têm um medo. Eu botei uma vez para
o idoso fazer o crossfit, muita gente foi contra, até pessoas dentro da área de educação física. Vamos quebrar um pouco paradigmas, professores. Vamos dar uma olhada no que está sendo usado. Quem vai definir a capacidade, a intensidade, o que vai ser trabalhado, somos nós, os professores, não é a modalidade. A gente pode pegar um treino de hidroginástica que é taxado de um treino para idoso, um treinozinho fácil, tudo isso, e puxar, fazer um treino extremamente intenso, cansativo. Uma pessoa pode fazer um treino de crossfit degenerativo ali, para um treino leve, de volta às aulas, alguma coisa assim, você não vai sentir nada. Quem tem essa capacidade de fazer um treino ser intenso ou não, somos nós, junto com o que o aluno deseja. Então, vamos quebrar esses preconceitos. O aluno, o idoso, ele precisa fazer um trabalho de força, é fundamental para a vida dele. Não importa onde, seja no boxe, na academia, na piscina, na praça, ele precisa fazer isso. Outros fatores que a gente tem que ficar muito atentos ao nosso aluno, quer dizer, que a gente falou no treino aeróbico, a gente manter a capacidade cardiorrespiratória dele, no treino de força a gente manter o funcionamento dessa função muscular dele preservada, muscular e óssea. Esqueci, bem lembrado aqui. A gente também tende a ter essa perda de massa óssea. Mulheres, então, acima de 60, ou que passaram pela menopausa, costumam ter um problema mais sério ainda. A atividade física consegue manter essa massa óssea, manter esse osso nutrido e saudável, evitando problemas de osteoporose e osteopenia. Outro problema bem grave que a gente consegue fazer, e aí já vai ser o gancho agora para a gente falar de outras coisas que a gente tem que trabalhar, são quedas. Quedas levam muito, são um dos fatores de morte, são um dos maiores fatores de morte para o idoso. Causam vários problemas, várias sequelas. Então, o idoso que tem essa massa muscular e essa massa óssea preservada, diminui o índice de quedas dele. E aí outras coisas agora que a gente vai entrar. Quando o sistema neurológico começa também a ter uma certa perda, o aluno começa a perder um pouquinho noção de coordenação, de equilíbrio, essas coisas a gente precisa de reação. E isso a gente precisa trabalhar também, professor. Não vamos pensar ali na academia só para ele pegar o pezinho, fazer a esteira e acabou. Não, a gente pode trabalhar muito mais. Vamos trabalhar essa coordenação, vamos pegar um conezinho, fazer um zigue-zague para esse aluno. Vamos fazer um trabalho de equilíbrio, um equilíbrio de agilidade. Vamos trazer um trabalho mais amplo para esse aluno. E esse agora também, eu quis separar esse momento. A gente também, professores, a gente tem que também tentar fazer trabalhos que visam o lado cognitivo e neurológico desse aluno. Por quê? A atividade física e a nutrição e uma dieta são importantes fatores de proteção contra o declínio neurológico. Então, e esse declínio afeta muito os idosos. Se estima-se que 5% da população idosa tenham doenças do declínio neurológico, como demência, Alzheimer, Parkinson. São doenças extremamente maldosas, são muito cruéis, tanto com a pessoa que está tendo como com a família. E são doenças sem cura. Então, a atividade física, junto com a boa alimentação, ela entra muito nisso. De novo, a gente volta naquele lance da poupança. Vamos tentar pensar nessa questão da atividade física como uma poupança para a gente chegar numa velhice saudável. Acredito que ninguém quer aqui chegar numa velhice que tenha que depender dos outros. Uma velhice doente, uma velhice encamada. Então, a gente precisa pensar nisso.
E atividade física, visando esse lado cognitivo também, é uma excelente ferramenta para a gente estar trabalhando. Trabalhem também esses desafios cerebrais. Faça esse seu cérebro estar trabalhando também. Lá no SESC mesmo a gente tem uma atividade bem bacana que é o Corpo e Mente, que a gente trabalha com o pessoal do TSI, que é o Programa de Terceira Idade, visando muito isso. Então, acho bem bacana professores também darem uma olhada, pesquisa sobre isso, sobre treinos de dupla tarefa, treinos que exijam também a parte cognitiva, que vai ser bem bacana para esse aluno idoso. E agora, a última parte que eu quis fazer, eu acho que é o bem-estar. A gente já falou muito do bem-estar físico, chegamos a comentar algumas coisas aqui do bem-estar mental, mais da parte neurológica, e vamos falar agora de uma questão, até por estarmos em setembro, ter o Setembro Amarelo. Hoje mesmo esse vídeo está sendo publicado, hoje é o Dia Mundial do Alzheimer. Então, coisas que o exercício vai ajudar, e eu acho que nós, professores, também temos que ter muito o olhar sobre isso. Não só professores, mas familiares também, tudo isso. O bem-estar que a gente pode estar trazendo para essas pessoas idosas. A gente tem que ter um carinho muito grande com eles. São pessoas que você vai ter características quando você chega mais longe na sua vida, com seus 70, 80 anos, você vai lidar com perdas. Você provavelmente pode estar perdido algum parente, alguém que você goste, mais próximo. Perdas até que não sejam falecimento, mas os filhos, na maioria das vezes, saíram de casa, não estão mais ali com você, familiares. Então a gente vai tendo essas perda de uma sensação de importância. Você pegar um idoso, às vezes, que a família ali está sempre de olho nele, ele era ela era a matriarca, ele era o patriarca daquela família, tinha um trabalho, tinha uma importância. Você imagina hoje, pessoas que estão na pandemia, que estão sem trabalhar, que estão em suspensão, que foram mandadas embora, que estão se sentindo mal, deprimidas, por não se sentirem úteis. E o idoso passa por isso. Então a gente tem que ter esse olhar também com mais carinho. Às vezes ali aquela atenção que ele quer da gente, por ele se sentir renegado, se sentir deixado de lado. Perdas, questões às vezes financeiras, dele estava numa situação melhor, se aposentou e tem um declínio, isso é infelizmente bem comum. Perdas de você ter do seu dia a dia, de controle da sua vida, de você, da sua autonomia, da sua capacidade de funcionalidade. Então a gente tem que ter esse olhar para ele, olhar de que ali às vezes a gente pode ser o único momento do dia dele que ele vai estar com amigos, que ele vai ter uma pessoa para escutar ele. Isso é bacana, isso o professor tem que ter esse cuidado. É claro que às vezes eu acho que a gente é muito doutrinado a olhar só para a parte física, e eu acho que a gente também tem que olhar para essa parte também emocional do nosso aluno. Faço até uma meia-culpa. Eu lembro, quando trabalhava com hidro, de às vezes ficar chateado de ver você pensar, montar uma aula que vai trazer um bem-estar para aquele aluno, uma qualidade física, de coordenação, de força, tudo isso, e ela está ali trocando receitinha com a amiga. E você sai chateado, às vezes até dá bronca nesse aluno. E pode ser o único momento que ela vai estar conversando, ela pode estar sozinha, ela pode não ter ninguém ali. Então a atividade física é a rede social que ela ganhou. Você, quando ela vem conversar com você, reclamar, você pode ser a única pessoa que pare e dê atenção para ela. Então, pense um pouquinho sobre isso. Eu acho que vai ser bem bacana. Reflita. E eu acho que você vai trazer mais qualidade, porque vamos pensar o bem que a gente pode estar fazendo, não é só físico, mas a gente pode também estar trazendo uma alegria para o coração dessa pessoa,
a gente pode estar sendo mais importante para aquela pessoa do que a gente imagina. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Estou à disposição para qualquer dúvida, é só me procurar nos canais. Grande abraço, gente!